A partir da extensa praia de Matosinhos, mais precisamente do seu posto de turismo, vamos passar a transmitir uma sessão de apresentação promovida pela Câmara Municipal de Matosinhos em torno de uma série de projetos de divulgação e valorização dos caminhos de Santiago. Neste ano 2021, que é ano Xacobeu. De facto, hoje, 25 de julho, dia de Santiago, é domingo e sempre que isso acontece é considerado Ano Santo compostelano. O concelho de Matosinhos tem muito a ver com os caminhos de Santiago, um território que é cruzado por 4 itinerários de peregrinação em direção a essa cidade galega onde, segundo a tradição, se encontra o sepultura de um dos 12 discípulos de Cristo. E isto é tanto mais relevante quanto, originalmente sepultados na Europa, existem apenas 2 sepulturas de discípulo de Jesus. Pedro, São Pedro, em Roma, e Tiago, Santiago, em Compostela, fazendo com que, desde pelo menos o século IX, gente de todos os lados da Europa, nos nossos dias, de todo o mundo, se dirijam para este lugar que se tornou, por isso, um dos principais polos irradiadores da fé católica. Mas, nos dias de hoje, os caminhos de Santiago não são apenas caminhos de peregrinação católica. Tornaram-se em circuitos de grande espiritualidade, mas ecuménicos, juntando gente de todas as religiões, ou mesmo sem religião. E, acima de tudo, percursos de uma espiritualidade, como vos dizia, de uma procura de autodescoberta, de superação, cruzando-se também com um relevante património histórico e cultural. E, por isso, o Conselho da Europa, ainda na década de 80 do século passado, classificou os caminhos de Santiago como o primeiro itinerário cultural europeu. E já depois, a própria Unesco vem classificando alguns dos troços dos caminhos de Santiago como património da humanidade. Ora, é neste contexto que podemos lançar o nosso olhar sobre o território de Matosinhos, que é não só esta praia, o local que a tradição nos indica ser da origem da associação de um dos símbolos máximos dos caminhos de Santiago, que é a Vieira, mas porque afinal este é um território que é cruzado por 4 caminhos. O mais antigo de todos, aquele que ainda herdeiro da velha estrada romana que vinha de Olicipo, Lisboa, e se dirigia para a grande cidade romana do Noroeste, Brácara Augusta, Braga, cruzava exatamente aqui este território a partir de Porto Scala e cruzando o rio Lessa através da Ponte da Pedra. É um caminho que nos nossos dias nos faz passar, por exemplo, junto ao Mosteiro de Lessa do Balio, durante séculos, fundamental no apoio aos peregrinos. Mas, com o passar dos séculos, vemos surgir um outro importante caminho, aquele que hoje chamamos o caminho central, o mais concorrido de todos. Tem muito a ver, particularmente a partir do século XIV, com a construção da ponte sobre o Cávado, em Barcelos, e a reconstrução da ponte sobre o Rio Lima, em Ponte de Lima, que claramente este traçado se vai impor em relação à velha utilização da via romana. E também no Concelho de Matosinhos, o caminho central passa aqui neste território. Mais tarde, quando o litoral começou a se tornar um espaço mais seguro, não nos podemos esquecer que durante muito tempo ele era objeto de desembarques, de ataques, de piratas, das razias mouras. Bom, mas quando o litoral se tornou mais seguro, vai-se desenvolver um outro caminho, aquele que hoje conhecemos como o Caminho da Costa e que cruza também o atual território de Matosinhos. Nos nossos dias, particularmente nestes últimos anos, surgiu uma variante ao Caminho da Costa. É um 4º caminho, contemporâneo, mas nem por isso deixa de ser um caminho importante e, de resto, é daqueles que hoje é mais utilizado. O caminho, a variante das praias através dos passadiços. Cada época criou os seus caminhos. E também agora, em pleno século XXI, estamos a assistir à emergência de um novo
caminho, onde os peregrinos encontram este contacto mais próximo com a natureza. Afinal, um reencontro com essa espiritualidade originária dos caminhos, de algum isolamento e passando por sítios que não deixam de estar fortemente marcados pela devoção a Santiago, como é o caso aqui da Praia de Matosinhos, onde, afinal, segundo a tradição, teve origem a Vieira de Santiago. Para assinalar este Chacobeu 2021, este Ano Santo compostelano, a Câmara Municipal de Matosinhos vem promovendo um conjunto de iniciativas. Logo na passagem do ano, e para marcar o arranque do Chacobeu, os postos de turismo da Praia de Matosinhos e de Lessa viram-se matizados com vieiras. Uma forma de reforçar esta mensagem de que é a Praia de Matosinhos aquela que está na origem da Associação das Vieiras aos Caminhos de Santiago. Entretanto, foram também produzidos 6 pequenos filmes que estão já disponíveis online, pensados para as redes sociais e que explicam o caminho através desta variante contemporânea do caminho da costa, utilizando nomeadamente os passadiços. São filmes que apresentam versões legendadas não só em português e língua gestual, mas também em espanhol, francês, inglês, alemão e mandarim. Vejamos o exemplo de um desses filmes. Percorrer os caminhos de Santiago em direção a Compostela ao longo do litoral português leva-nos incontornavelmente até Matosinhos. Entramos na cidade através da sua vasta praia, a Praia Matosinhos, que de resto se encontra associada, segundo a tradição, à origem da Associação da Concha da Vieira, à devoção e a estes caminhos de Santiago. É esta a praia da origem da Vieira. Mesmo ao lado, encontramos este monumento. Hoje, um sítio ajardinado, mas no passado, este local fazia parte também do vasto areal. É o Senhor do Padrão e tem um enorme significado, encontra-se resto classificado como monumento nacional, porque é ele que, afinal, assinala o local onde, segundo a tradição, no ano 124, surgiu aquela que é a mais antiga imagem de um Cristo em tamanho natural crucificado existente no nosso país, o Senhor de Matosinhos. Claro que para lá da lenda sabemos que a imagem não é tão antiga. Mesmo assim, datará dos finais do século XII e inícios do século XIII e, como vos dizia, é a mais antiga que existe no nosso país. O lugar onde, segundo a tradição, segundo a lenda, a imagem teria surgido aqui, encontrava-se desde épocas muito antigas, seguramente assinalado. Mas no século XVIII, esse sítio ficará monumentalizado quando se ergueu este fabuloso zimbório. Prosseguindo a nossa caminhada, vamos agora percorrer um espaço marcado nos nossos dias pela grande concentração de restaurantes de peixe e marisco. O trajeto leva-nos depois a cruzar o Porto de Leixões. É o segundo maior porto de Portugal, o maior porto artificial do país. A sua edificação teve início em 1884 e prolongou-se depois pelo século XX. Cruzada a ponte sobre o Porto de Leixões, atingimos agora Lessa da Palmeira. Aqui, junto ao litoral, passamos próximo de um forte, o Castelo de Lessa, o Forte de Nossa Senhora das Neves, construído no século XVII.
E ele explica bem porque é que durante séculos estes caminhos de Santiago junto ao litoral eram perigosos, ou porque é que os peregrinos não optavam por fazer este caminho junto ao mar, porque do mar vinham muitos perigos, incluindo os ataques dos piratas, contra os quais este forte foi também erguido. O caminho de Santiago, nesta sua variante junto ao mar, na costa portuguesa, trouxe-nos agora até Lessa da Palmeira. Durante o século XX foi um importante destino de veraneio. Em 1928 temos aqui um dos mais antigos registros da prática do bodyboard. De resto, esta praia continua a ser uma referência na prática do surf. E a partir de agora e até ao fim do Concelho de Matosinhos, este caminho andará sempre junto ao mar, essa forte presença também nos caminhos de Santiago. Bom caminho. Para uma eficiente divulgação destes vídeos, nomeadamente junto do público mais receptivo a esta temática e, desde logo, os próprios peregrinos, a autarquia apostou em diferentes formas de divulgação, nomeadamente através de um acesso facilitado aos mesmos, através de QR codes colocados, entre outros lugares, em calçada portuguesa ao longo do percurso pelo litoral de Matosinhos. Este QR Code passou também a fazer parte do carimbo que nos postos de turismo do concelho é colocado nas credenciais que os peregrinos utilizam. Desta forma, estes filmes e Matosinhos vão com eles na peregrinação e no seu regresso a casa para os mais diferentes pontos do mundo. Um carimbo que se reveste aqui de alguma originalidade, porque, em boa verdade, se trata de um autocolante que, além do QR Code, que permite a ligação a estes filmes, possui também um holograma com a vieira sobressaindo no conjunto dos carimbos que o peregrino vai colecionando na sua credencial. Ainda em torno da valorização e divulgação da Associação da Praia de Matosinhos à origem da Vieira de Santiago, é apresentado neste momento um livro infantil que recorda, nos explica esta lenda que, importa sublinhar, é também a que está na origem do próprio nome Matosinhos, que virá de Matizadinho. Um livro que será distribuído muito proximamente pelas crianças do concelho, mas que a partir deste momento está também disponível numa versão digital que será possível descarregar a partir da webpage da Câmara Municipal de Matosinhos. Uma referência também para a preocupação com a sinalética e a orientação dos peregrinos ao longo do território e, nomeadamente, neste trajeto litoral. Neste espaço, pela cidade e depois ao longo dos passadiços e das praias, foram colocados 25 postos direcionais. Vai agora usar da palavra o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins. Dia de Santiago de Compostela. Estamos a comemorar este dia aqui na Praia de Matosinhos, onde, segundo reza a lenda, terá sido aqui que teve origem a Associação da Vieira, tão bem ilustrada aqui neste edifício. Os Caminhos de Santiago são um dos principais produtos estratégicos também para o turismo do Porto e Norte. Temos 5 caminhos no nosso território e estamos a dias de ter já o primeiro caminho certificado. Aliás, hoje mesmo, neste dia 25, vamos assinar o memorando de entendimento entre todos os municípios que compõem o Caminho da Costa. E esperamos, ainda durante 2021, ter este primeiro caminho certificado e avançar também nos outros caminhos, o Caminho Central, o Caminho do Interior, o Caminho de Torres e também o Caminho Minhoto Ribeiro. A todos aqueles que já fizeram os Caminhos de Santiago ou que o querem fazer, desejamos um excelente dia de Santiago de Compostela.
E é a partir aqui do posto de turismo de Matosinhos, da Praia de Matosinhos, o local da origem das vieiras de Santiago, que terminamos esta sessão neste dia 25 de julho, Dia de Santiago, neste ano Xacobeu 2021. Despedindo-nos com este apelo a que venha redescobrir este território, descobrir Matosinhos através dos seus caminhos de Santiago, o seu valioso património, a sua história, a sua memória. É um território, uma praia que vale a pena conhecer, também através dos caminhos de Santiago. Bom caminho.